Irmãos, o pastor Davis, quando me desafiou, ele falou que vocês estão aqui trabalhando em cima do livro de Neemias e do livro de Esdras, né? E eu aqui, eu separei um texto como base para que a gente, se você quiser abrir, mas é apenas um versículo, está lá em Esdras, no capítulo 1, no versículo 2, e é uma base, em seguida nós vamos dar entrada à mensagem, que diz assim, tem tudo a ver com aquilo que eu vou tratar hoje, nessa manhã com vocês, e diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Sabe, irmãos, quando eu li esse texto, eu me lembro, e para quem conhece, nós não vamos aprofundar aqui na história de Ciro, não. É só para que você entenda e para uma introdução para a mensagem que vou ministrar nessa manhã. Rei Ciro, ele, assim como você, era um sujeito cheio de defeitos, cheio de problemas. E eu acredito, irmãos, eu acredito que não era a primeira escolha do Senhor. Não era a primeira escolha do Senhor. Mas era o cara, assim como Neemias, que se colocou na brecha para fazer aquilo que o Senhor havia ordenado. E diz o texto, estudando a história dele, que foi um homem muito bem sucedido. Mas por quê? Diante de todas as limitações. Porque se prontificou, se colocou à disposição do Senhor para fazer aquilo que foi destinado a ele fazer. E deixa eu falar o desafio que vai ficar para o seu coração nessa manhã, irmãos. Desafio que eu quero deixar para o seu coração, até como base da minha vida, aquilo que eu tenho experimentado na minha vida. Aquilo que Deus colocar na sua mão para fazer, faça. Aquilo que Deus colocar diante de você, faça. Porque deixa eu falar um negócio para você, se você não fizer, Ele vai escolher o outro. Se você não se colocar à disposição, Ele vai chamar outra. E aí você vai se arrepender. Amém? Vai lá, agora esse aqui eu queria que você acompanhasse comigo. Eu queria que você fosse lá para Hebreus, no capítulo 13. Eu queria ter dois versículos com vocês. Eu quero falar hoje, irmãos, motivos para sermos felizes. Você tem motivos para ser feliz? A gente vive num tempo hoje, eu não quero falar aqui de política, mas tem já ouvido um monte de gente que diz assim, se o Haddad ganhar, eu acho que eu não vou ser mais feliz, a minha vida vai ser uma tragédia. Se o Bolsonaro ganhar, a minha vida, pare com isso, deixe de ser bobo, deixe de ser boba. Nós só teremos paz no reino de Cristo, apenas nesse tempo. Então pare com isso de condicionar a sua felicidade ou a sua vida se ganhar Haddad ou se ganhar Bolsonaro. Se ganhar Dória ou se ganhar França. Pare com isso. O que eu tenho instruído lá as pessoas na nossa igreja pesquise o passado do seu candidato, o passado do partido dele, e aí vote pela sua consciência. Se ganhar um ou outro, como diz lá em Romanos no capítulo 13... porque o Senhor permitiu, porque não há uma autoridade que seja levantada que não seja com a permissão do Senhor. Então pare com isso. Se ganhar A ou B. Então as pessoas aí sofrendo, morrendo, perdendo a amizade. Pare com isso, pare com isso. Aquele que ganhar foi pela permissão do Senhor. Você tem a sua preferência, eu tenho a minha, e quem ganhar, nós precisamos respeitar e orar por ele e torcer para que ele faça um bom governo, porque não adianta também. Eu queria que ganhasse o Haddad, tomara que o Bolsonaro se exploda. Vai prejudicar o país todo. Não, eu queria que ganhasse o Bolsonaro, ganhou o Haddad, agora eu quero que o país se exploda. Pare com isso. Que mentalidade mesquinha. Não é a mentalidade do cristão. Seja quem for o ganhador, tanto para o Estado como para o governo federal, nós precisamos agora, a partir de 1º de janeiro, irmãos, orar e pedir para que Deus dê sabedoria e discernimento para que ele avance. E o nosso país possa avançar aí. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos muitos motivos para sermos felizes. E eu queria que você lesse comigo aqui. Hebreus no capítulo 13, nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6, diz assim: seja a vossa vida sem o quê? Sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Parece discurso de corintiano, não parece, irmãos?
Mas não é discurso de corintiano, não. De corintiano que se apropriou indebitamente desse versículo. Porque esse versículo não são dos corintianos para o Corinthians. Isso é uma promessa de Deus para mim e para você. Isso é uma promessa para mim e para a sua vida. O Senhor dizendo que jamais vai nos abandonar. Jamais vai nos deixar. E continuando aqui, versículo 6. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que poderá me fazer o homem? O que poderá me fazer o homem? E eu preocupado com Haddad ou com Bolsonaro? Pare com isso. Se anima. Se anima. Nós temos muitos motivos para sermos felizes. E eu vou enumerar um monte de motivo aqui. Pastor, você não sabe como está minha casa. Você não sabe como está meu casamento. Os papagaios que eu tenho que pagar na segunda-feira e não tem dinheiro na conta. Mas deixa eu te falar, meu irmão. Independente de todas estas coisas, talvez eu não saiba. Nós temos um Deus que promete que não vai nos abandonar. Que jamais vai nos deixar. E ele diz, olha, o que poderá te fazer qualquer homem? O que poderá te fazer qualquer homem? E eu quero começar aqui dizendo, irmãos, nós vivemos numa geração insatisfeita, que nada tá bom. Eu tenho 2 filhas adolescentes em casa e uma pré-adolescente. Você já reparou? Quantos tem filhos adolescentes aqui, pré-adolescentes em casa? Nada tá bom. Você compra o iPhone 5, ela queria o 6. Você compra o 6, ela queria o... Estou falando hipoteticamente, viu, irmãos? Você compra o iPhone 6, ela quer o 7. Você compra o 7, ela quer o 8 que vai lançar. Nada tá bom. Você compra o Nike Air Street Fi, aí ela quer o Nike Air Street Fi Plus. Aí você compra o Nike Air Street Fi Plus, ela quer o Nike Air Street Fi Plus Top. Nada tá bom. Nós vivemos uma geração insatisfeita, que nada satisfaz. Nada satisfaz. Igual a gente tem se baseado muito, e a moçada, e as pessoas em geral, pelas redes sociais. E parece, você começa a olhar a vida dos outros, parece que tudo do outro é melhor. A grama é mais verdinha, o carro é mais bonito, a mulher é mais bonita, os filhos são mais bonitos, a faculdade do filho do outro é melhor, tudo é melhor. E sabe o que isso acontece? O que isso gera em nós, irmãos? Isso gera em nós ficar olhando para a vida do outro, ficar olhando para as coisas do outro. Isso gera em nós desejos que naturalmente nós não teríamos. Desejos que naturalmente nós não teríamos. Desejo de coisas que naturalmente nós não teríamos. Isso é um problema, porque eu estou sempre olhando para o outro. Estou sempre olhando para o outro. O cara fala, o sonho do carro, eu seria feliz o dia que eu conseguir comprar um carro 0. Aí ele vai e consegue comprar um carro 0.000. Aí ele não se contenta, não, eu serei feliz o dia que eu conseguir comprar um carro, mas que não seja 1.000, que seja um carro. Aí ele vai e consegue comprar um carro. Aí ele fala, não, eu serei feliz o dia que eu conseguir comprar uma minivan 2.0 automática. E assim vai, não se contenta nunca. E o texto diz para nós, contentai-vos, se alegrem, sejam contentes. Sejam contentes. E vivemos, e aí sabe o que isso naturalmente torna em nós? Nos tornamos murmuradores. De tudo nós reclamamos do país, reclamamos da igreja, aí a igreja reclama porque a igreja está muito quente. Aí o pastor Davis se mata lá, compra um monte de ventilador. Aí coloca os ventiladores, mas o ventilador fica bagunçando o cabelo, tinha que colocar um ar-condicionado. Aí coloca o ar-condicionado, aí reclama, não, porque o ar-condicionado é muito gelado, aí tem ar-condicionado lá para as crianças ficam resfriadas. Enfim, nada tá bom. Nada está bom. Charles Spurgeon dizia que a murmuração é a cantiga do inferno. A murmuração, repita comigo, a murmuração é a cantiga do inferno. Charles Spurgeon dizia isso e é verdade, irmãos. É verdade. A murmuração é uma desgraça. É uma desgraça. Sabe por quê? Falava isso quinta-feira com o pastor Davis. Sabe por quê, irmãos? Porque o entusiasmo, ele contagia, é maravilhoso. Entusiasmo contagia todo mundo. Você fica perto do pastor Davis, ele parece um fio desencapado. Ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Agora fica de um lado do brocotó, Margarete. Um caramba, contagia também. Ele te passa uma visão distorcida das coisas. E te contagia da mesma forma.
Então nós temos que tomar muito cuidado com a murmuração, porque veja bem, irmãos, na nossa vida, na minha e na sua vida, 85, 90% das coisas funcionam bem. 85, 90% das coisas funcionam bem. E 10% não funciona. No casamento, na vida financeira, na vida profissional, na igreja, na célula, no GC, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Mas sabe qual é o grande problema? Nós gastamos toda a nossa energia nesses 15, 10% que não dá certo. A gente gasta a nossa energia ali, na murmuração, reclamando, e isso é um problema. Isso é um problema. Agora, isso não vem de hoje, não. Isso vem, desde a criação. Nós, seres humanos, somos assim. E deixa eu te mostrar lá uma passagem. Começou lá com Adão, lá atrás. Senhor, mulher que o Senhor me deu. Já jogando a culpa por reclamando. Reclamando, fugindo de Deus. Quando o Senhor, Adão, onde você está? Ele estava escondido. Aí depois pôs a culpa na esposa. Reclamando, estava num lugar maravilhoso, tinha de tudo. Mas não era o suficiente. Eu queria que você fosse comigo lá para Números, lá no comecinho da Bíblia, no capítulo 11. E deixa Hebreus aberto aí. Números capítulo 11. Olha que ensinamento, irmãos. Quando eu li isso aqui, eu confesso que eu já li várias vezes esse texto. Eu, como vocês, eu suponho, não vou nem perguntar quem faz isso. Eu leio a Bíblia todo ano. Quando nós fizemos a faculdade teológica lá, né, Fábio? Nós tínhamos um professor que já tinha lido a Bíblia mais de 50 vezes, a gente tomou vergonha na cara, né? Começou a ler a Bíblia todo ano também, né? Falou, quem sabe quando a gente estiver lá com 90... Ele tinha 96 anos quando dava aula pra gente, né? Quem sabe quando a gente tiver 96 anos, a gente esteja lá nos 50 lidas, né? Lê lá, Números, achou aí Números 11? Nós vamos ler apenas o versículo 1, diz assim. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, estendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Irmãos, deixa eu falar primeiro. Eles tinham tudo. Eles haviam saído da escravidão do Egito e tinham tudo. Eles tinham alimentação todo dia, as roupas não ficavam velhas, nem mesmo doente eles ficavam. Aqueles que andavam em santidade não ficavam doentes, os sapatos não se desgastavam, as roupas não ficavam velhas. E Deus enviava o maná todos os dias. E diz o texto aqui, que queixou-se o povo a sua sorte aos ouvidos do Senhor. Eles não reclamaram para o Senhor, não. Você olhando aqui na sua lógica humana, o texto está errado. Eles não se queixaram, não. Eles se queixaram para Moisés. Mas deixa eu falar um negócio para você, que a Bíblia nos ensina aqui, para mim e para você nessa manhã, que quando nós reclamamos da vida, reclamamos do casamento, reclamamos da vida financeira, reclamamos da igreja, diz aqui, aos ouvidos do Senhor. Quando nós reclamamos da vida, irmãos, na verdade nós estamos reclamando aos ouvidos do Senhor. Porque aqui eles não reclamaram para o Senhor, não. Eles estavam murmurando para Moisés. Poxa vida, todo dia a mesma coisa. Sempre a mesma comida. Era melhor que nós voltássemos lá como escravos de Faraó. Lá parecia que a vida era melhor. Aqui está muito monótono, está muito chato. Reclamaram para Moisés. Mas o texto diz que a murmuração, que a reclamação deles caiu aos ouvidos do Senhor. E é assim que acontece, irmão, quando eu e você reclamamos das coisas. Fazemos 3, 4, 5 refeições todos os dias. Aí no dia que não tem a comida que a gente quer, a gente fica reclamando. Ficamos murmurando. Reclamando, não tem isso, não tem aquilo. E as murmurações, as reclamações sobem aos ouvidos do Senhor. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. O contentamento para o homem é algo difícil de conseguir, meu irmão, minha irmã. E se você não vigiar, deixa eu falar um negócio para você. Se você não vigiar, você nunca vai conseguir o contentamento pleno. E talvez você parta dessa terra sem conseguir o contentamento pleno. Agora, qual o problema disso? Ou qual a dificuldade disso? Nenhum.
Se você souber contemplar e ser grato por aquilo que você já tem. Pastor David sempre diz isso. Existem pessoas que partirão dessa terra sem nunca ter o que você tem. Ah, pastor, mas eu moro num barraquinho tão simples, eu não tenho quase nada. Tem um monte de gente que mora na rua e sonha em ter um barraquinho igual o seu. Ah, pastor, mas eu tenho um carrinho tão velhinho, você não sabe o que eu gasto com mecânica, é uma dor de carro. Tem um monte de gente que pega ônibus lotado e fala, como eu queria ter um carrinho velho desse. Então nós precisamos nos alegrar, sermos gratos com aquilo que o Senhor nos deu, com aquilo que o Senhor nos concedeu. E aqui eu queria enumerar, irmãos, alguns motivos que eu e você temos para sermos felizes, para contemplarmos a vida, as coisas, aquilo que Ele nos deu. O primeiro motivo que eu e você temos, que o contentamento, voltando lá para o texto de Hebreus, o contentamento é uma ordem, não é uma sugestão. Está no imperativo aí, ó, contentai-vos. O imperativo é uma ordem. Está dizendo para mim e para você, vocês precisam ser felizes. Algumas traduções dizem aqui no contentai-vos sejam felizes. É uma ordem. O Senhor não está dizendo aqui para mim, não está dizendo, olha, se der, seja feliz. Se possível, seja feliz. Não! Ele está dizendo, olha, sejam felizes, contentai-vos, sejam alegres. É um mandamento de Deus para mim e para você. É um estilo de vida. Assim como nos ensinou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo dizia, eu sei contemplar a Deus e viver bem em todas as situações, tendo ou não tendo. Em tribulação ou não em tribulação. E Paulo sabia viver isso muito bem. Ele estava sendo apedrejado em Listra e dizia, eu sou feliz. Ele estava preso e dizia, eu sou um prisioneiro do Senhor. Ele estava preso em Roma e dizia, preso em Roma, ficou 2 anos preso em Roma. E ele diz assim, eu tenho certeza que isto foi providência de Deus sobre a minha vida. E aí você não entende, irmãos. Você não entende. Ele ficou preso com a guarda de César. Você imagina, ele ficou preso 2 anos. E naquele tempo, não era colocava na cadeia e deixava, não. Naquele tempo, o guarda era responsável pelo prisioneiro. Então imagine, uma troca de guarda, ele ficava 2 dias pelo menos, com 2 guardas por dia. Você imagina um guarda pelo menos 12 horas com o apóstolo Paulo, ouvindo a respeito da palavra. E ele entendia que aquela prisão, irmãos, era Deus trabalhando na vida dele para trabalhar na vida de outras pessoas. E depois ele dizia, né? Aos santos da casa de César. Ou seja, algumas pessoas se converteram ali. Deus leva ele para a guarda de César, a elite de Roma, para que ele ganhe alguns ali. Então em tudo ele via a providência de Deus sobre a vida dele, não reclamava de nada, sabia viver bem, contemplar a Deus em todas as situações. É isso que nos falta, é isso que eu e você precisamos aprender. E isso é fácil? Isso é fácil? Claro que não, é muito difícil. Você precisa exercitar isso, isso é um estilo de vida que nós precisamos aprender. O segundo ponto aqui, que eu e você, por que nós temos motivos para sermos felizes? Que nós não somos apegados a coisas. Lá em Hebreus, o primeiro versículo que eu li diz lá, não viva com avareza. Não viva com avareza. Mas vá lá para Timóteo, um texto tão conhecido, já até falei algumas vezes aqui sobre esse texto. Vá lá para o primeiro livro de Timóteo, lá no capítulo 6. Texto tão conhecido, maravilhoso. Primeira epístola, Timóteo, capítulo 6. Olha o que diz aí. Nós vamos ler o versículo 6, 7 até o 10. Diz assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. O que é fonte de lucro? É investir na bolsa de valores, é trabalhar demais. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ou seja, é fazer a bondade, é ser misericordioso com alegria. Com alegria. Sabe por que talvez muitos aqui não tenham achado contentamento na vida? Sabe por que muitos aqui? Porque talvez você esteja correndo atrás de coisas.
Porque talvez você esteja gastando a sua energia em coisas. E o apóstolo Paulo ensina aqui, ó, grande fonte de lucro é a piedade com alegria. Aí versículo 7, porque nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Eu já falei, irmãos, você tem um lugar maravilhoso para você pregar a palavra de Deus, é hospital. Eu amo em hospital. Porque às vezes você está lá no hospital, Maurício, aí você vai visitar a pessoa lá, aí você está orando lá pela pessoa e tal, aí dali a pouco tá, ou então alguém te acenando ali. Você pode orar aqui por mim? Você pode? Se tem um lugar, irmãos, que as pessoas ficam sensíveis à palavra de Deus, é em hospital. Se tem um lugar que pastor é prestigiado, nos dias de hoje, que não é prestigiado quase em lugar nenhum, é em hospital. Porque lá, sabe por quê, irmãos? Lá não tem carro, lá não tem roupa de grife, lá não tem celular bom, lá o camarada não pode usar nem a cueca dele. Nem a cueca dele, da Calvin Klein, ele pode usar. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então quando a gente está num lugar que nem a nossa cueca, que nós compramos com o suor do nosso rosto, nós podemos usar, nós ficamos sensíveis. E é a tradução desse versículo aqui. Nada nós trazemos desse mundo e nada podemos levar. Aí versículo 8 diz o seguinte: tendo sustento que nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e em cilada, em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína da perdição. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Deixa eu falar um negócio aqui para você, irmãos. Há problema em eu querer ganhar mais dinheiro? Nenhum. Quantos aqui sonham em ganhar 100 mil reais por mês? Deixa eu ver. Você que não levantou a mão, você ora por mim, tá? Já que você não quer. Sabe por quê, irmãos? As pessoas acham que há algum problema em ganhar muito dinheiro. Não há problema nenhum. Eu sonho em ganhar 100 mil reais, seu Antônio. Sabe por quê? Imagina eu ganhando 100 mil reais por mês, irmãos. O que eu poderia fazer no reino de Deus? Poderia chegar naquele prédio maravilhoso que nós estamos lá e dizer para o dono, falar, quanto o senhor quer nesse prédio? Ah, eu quero 3 milhões de reais. Olha, tá aqui, dá para você fazer para mim? Posso te pagar 30 parcelas de tanto? Ou 20? Ou então vocês imaginam, irmãos, ganhando 100 mil reais. O quanto de pessoas eu poderia abençoar. O quanto eu poderia exercitar a minha piedade. Não há problema nenhum nisso. Agora, o grande problema é quando você sonha em ganhar dinheiro para ficar mais rico, para ter mais coisas. Aí Deus não te dá. Agora, quando eu penso em ter mais dinheiro, em crescer na vida, estudar mais, e aumentar a minha empresa, e ter mais vendedores, para abençoar o reino, para abençoar as pessoas, Deus vai te dar, meu irmão. Deus vai te dar, minha irmã. Quando esse é o seu pensamento. Agora você pensar em ganhar mais dinheiro para comprar uma casa maior, para comprar um sítio, para comprar uma chácara, e não pensa na piedade, não pensa no próximo, não pensa no reino de Deus. Ganhava lá um salário mínimo, era fiel. Agora ganha 30 salários mínimos. Poxa, vou dar isso aqui. Caramba, não vou dar não. Aí começa. Não. Se você ganha um salário mínimo, ou 100 salários mínimos, sua fidelidade tem que ser a mesma. Ou melhor, se você ganha 100 salários mínimos, você tem que dar mais. Você tem que dar mais. Eu já falei aqui, irmãos, eu nunca dei 10%, eu sempre dei mais do que 10%. Sempre dei mais. Porque aquilo que Deus faz, pastor Davis, a frase que a gente aprendeu com ele aqui, ninguém vence Deus no dar. Ninguém vence Deus no dar. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade genuína que não falha. Temos um Deus que é misericordioso. E aqui o versículo 10 diz isso, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Correu, e acabou cansado e morto. Correu, e não conquistou nada. Por quê? O foco estava errado.
Então, nós temos motivos para nos contentarmos, para sermos felizes. Porque nós não somos apegados a coisas. Não somos apegados a coisas. Porque quando eu sou apegado a coisas, quando eu amo coisas, eu não amo pessoas. E quando eu amo pessoas, eu não amo coisas. E deixa eu falar um negócio para você. Quando você ama coisas, você tem uma grande tendência a ter uma vida frustrada e não ser feliz. Porque você nunca vai se contentar. Você pode comprar a melhor casa de praia que existe no litoral norte. Você não vai ser feliz. Que sempre terá uma casa melhor ainda que você vai querer conquistar. Você pode andar no melhor carro no último lançamento do ano. Você nunca vai se contentar, porque sempre vai ter um carro melhor. Você pode vestir as melhores roupas de grife. Você nunca vai se contentar, porque sempre vão estar lançando roupas novas. Quando nós amamos coisas, irmãos, nós não conseguimos atingir o contentamento. Nós sempre teremos uma vida frustrada. Então fuja dessas coisas. Fuja dessas coisas. Amar coisas nos separam de Deus. Traz descontentamento. E a ordem é: contentai-vos, sejam felizes com aquilo que vocês têm. Busquem mais coisas, isso é bom. Isso é bom. Veja a moçada fazendo faculdade, doutorado, tem que fazer mesmo. Investindo, eu quero abrir uma empresa, é isso mesmo. Pensa em ser bem sucedido. Quanto mais bem sucedido você for, mais você vai abençoar as pessoas, mais você vai abençoar o reino de Deus. Agora isso não tem que ser o mote da sua vida. Isso não tem que ser: serei feliz se conquistar, não serei feliz se não conquistar. Pare com isso. Agora, quando nós priorizamos as coisas de Deus, quando nós priorizamos as coisas de Deus, as coisas vêm naturalmente. Terceiro motivo que nós temos para ser feliz, porque nós temos Deus, irmãos. Olha aquilo que Ele promete para mim e para você no versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tem, porque Ele tem dito: de maneira alguma eu te deixarei, eu nunca, jamais te abandonarei. Esse versículo nessa manhã para mim já servia, para mim e para você já servia. Nós temos um Deus que promete que nunca vai nos abandonar. Nós temos um Deus que promete que jamais, em hipótese alguma, nos deixará de lado. Nos deixará de lado. Então, eu e você temos motivo para nos contentarmos, para sermos felizes. Porque nós temos um Deus. Os filhos podem me abandonar. A esposa pode me abandonar. Meu patrão pode me abandonar. Meu sócio pode me abandonar. Os meus clientes podem me abandonarem. Mas Deus promete que nunca vai me abandonar. Que nunca vai me abandonar. Até os irmãos da igreja podem me abandonar. Mas a palavra de Deus promete que Deus jamais vai me abandonar. Então você quer um motivo maior para sermos felizes. Você quer um motivo maior para nos contentarmos do que esse, sabendo, tendo a certeza e a convicção de que temos um Deus que estará sempre conosco. Estará sempre conosco. Que é o nosso Redentor, que é o nosso provedor, o nosso protetor, o nosso provedor, consolador, que estará sempre conosco. E por último aqui, irmãos, o quarto motivo. O homem satisfeito, ele é feliz. Quando eu me contento com as coisas que eu já tenho, buscando mais, querendo crescer, querendo avançar, mas feliz com aquilo que eu já tenho, eu sou feliz. Eu não tenho uma vida de frustração, né? Eu não tenho uma luta de frustração. Porque a promessa para mim e para a sua vida, irmãos, é que nós teríamos aflições, que nós teríamos luta, teríamos dificuldades. Porque são nesses momentos que o Senhor nos forja. É nesse momento que o Senhor nos prepara para batalhas maiores. Então, quando eu me contento com as coisas que eu já tenho, com as coisas que Deus já me concedeu, quando eu reconheço a minha saúde, meu casamento, a minha família, o meu ministério, a minha igreja, o meu trabalho, quando eu me contento com essas coisas, eu sou feliz, eu começo a olhar e falo: meu Deus, como Deus é bom comigo, como Deus é maravilhoso comigo, como Deus tem sido muito bom comigo. Sabe, irmãos, às vezes a gente olha para pessoas, e deixa eu falar um negócio para vocês, um testemunho aqui. A mulher que mais... Tem uma senhora na minha igreja, irmãos, aquela mulher me constrange. Aquela mulher me constrange. Porque
que é a mulher que mais dá glória a Deus, Éder, na igreja. A mulher que mais vibra. Ela não vai embora, irmãos. Ela não vai embora. Ela fica, às vezes faz fila lá, umas 15, 20 pessoas para falar comigo. Ela não vai embora sem me dar um abraço. E eu estou pregando e ela, aleluia, e glória a Deus, e aleluia. E ela chora, e ela, meu Deus. Vocês têm que ver o que ela faz. E ela é cega, irmãos. Ficou cega agora, alguns anos atrás, por causa do diabetes. Mas como aquela mulher ama a Deus e como aquela mulher ama a palavra de Deus. Agora, Fábio, todas as vezes que eu estou orando e preparando o sermão, eu lembro dela. Falo, como que eu vou subir num púlpito sem deixar o meu tudo ali? Porque aquela mulher, e ela incendeia a igreja, irmãos. Nós não somos assembleianos, nós somos isso aqui, ó. Uma vez ou outra, um dá glória a Deus. A nossa igreja é um pouquinho mais que vocês. Vocês estão muito geladinhos, hein, irmãos? Mas nós somos isso aqui, é o nosso estilo. É o nosso estilo. Mas ela incendeia. E eu vejo o contentamento daquela mulher. E eu já parei, eu já me coloquei no lugar dela, eu fico pensando, eu já pensei nisso, irmãos. Falei, meu Deus, e se eu não enxergasse, se eu não tivesse visão, será que eu teria esse contentamento, essa alegria no coração? E ela fala, e no final, pastor, que palavra maravilhosa. Como, ai, pastor, eu não consigo, todo domingo eu não vejo, eu já não vejo a hora de chegar domingo que vem. Fico constrangido, eu não estou exagerando não, irmãos. Exatamente assim. Exatamente assim. Então, se a gente olha para a vida das pessoas que, algumas que não têm nada, felizes, alegres, contentes. E às vezes a gente olha para a nossa vida e não consegue se alegrar. Então o homem satisfeito, a mulher satisfeita, são felizes. Eu queria que você fosse agora para a gente encerrar lá em Lucas, no capítulo 12. Eu queria encerrar com esse versículo. Lucas, no capítulo 12. Lucas capítulo 12, nós vamos ler o versículo 15, perdão. Diz assim: tendes, todos acharam aí? Lucas 12, 15. Então lhes disse e recomendou: tendes cuidados em guardar-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Sabe, irmãos, existem muitas pessoas que não estão desfrutando a vida, porque não entenderam esse versículo. Que acham que vão ser felizes quando conquistarem algo. Que acham que a felicidade vai chegar quando... Até alguma pessoa... Tem gente que acha que vai ser feliz quando casar. Ah, eu vou ser feliz quando arrumar um namorado. Ah, eu vou ser feliz quando eu arrumar uma namorada. Aí eu vou ser feliz demais. Ah, é? Você vai ver. Você vai ver. Ah, eu serei feliz o dia que eu tiver uma costelinha quente para encostar toda noite, quando eu casar. É bom mesmo, pelo menos nas noites frias, irmão. Você tem uma costelinha para encostar à noite para os casados. É bom, não é, Gé? Não é bom? Para elas, melhor ainda, né? Porque nós vamos sendo quentes, né? Agora, irmãos, isso implica um monte de outras coisas. Se eu colocar a realização da minha vida no casamento, tem tudo para dar errado. Todos os casamentos que eu celebro, eu digo isso. Falo, olha, você não está casando para ser feliz, todo mundo arregala o olho. Você está casando para tentar fazer o outro feliz. Quando eu entro num casamento com essa mentalidade, eu estou casando para tentar fazer o outro feliz. A chance de frustração será mínima. Agora, quando eu entro, não, eu preciso. Por que as pessoas separam? Eu tenho o direito de ser feliz. Você tem sim o direito de ser feliz. Mas antes você tem que tentar fazer o outro feliz. Isso tem tudo a ver com contentamento. A Forbes, irmãos, a revista Forbes, ela tem a lista lá. Todo ano sai a lista dos homens mais bem-sucedidos. Bill Gates, o Mark Zuckerberg, lá o dono do Facebook, e tantos outros. O George Soros. A lista lá dos homens mais bem-sucedidos, os mais ricos da humanidade. Entretanto, irmãos, a Forbes de Deus é completamente diferente. Não são os mais bem-sucedidos financeiramente, os que conquistaram mais.
são aqueles que mais andaram com Deus. São aqueles que mais se contentaram com Deus. São aqueles que mais se contentaram com Deus. Porque deixa eu falar, e daqui a pouco eu vou te dar um exemplo aqui de um homem que teve tudo. Teve tudo. Mas morreu triste e frustrado. Morreu triste e frustrado. Porque o tudo que ele tinha, ele não entregou para Deus. Ele tinha um chamado para trabalhar para Deus, para servir a Deus, mas preferiu servir o mundo. E morreu triste e frustrado. E sabe, irmãos, isso nos leva a pensar que eu não preciso de coisas, eu não dependo de situações. E aqui eu quero voltar ao apóstolo Paulo. A nossa vida, ela não depende de circunstâncias para sermos felizes. Talvez, como diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, talvez a breve e momentânea tribulação que você está vivendo hoje, não se compara com a glória a ser revelada na sua vida. Não se compara. Pastor, você não sabe o que eu estou passando, pastor. Eu não sei, meu irmão. Desculpa a minha insensibilidade. Mas deixa eu falar um negócio para você, uma promessa para a sua vida. Esse texto veio no meu coração agora. Romanos 8,18. Talvez a breve e momentânea tribulação que você está passando hoje não se compara com a glória a ser revelada na sua vida. Isso é promessa de Deus para mim e para a sua vida. E eu queria que você assistisse um vídeo comigo agora, ficasse bem quietinho, não feche o olho não, quero que você veja de olho aberto. Feche o olho, dá uma baixada na luz aí. E eu queria que você assistisse esse vídeo comigo. De um homem que tinha tudo, assim como eu e como você, para ser uma bênção. Para ser uma bênção na vida. Foi chamado, tinha um desafio de Deus para a vida dele, mas sabe o que ele fez? Ele refugou. E talvez, irmãos, é um alerta para mim e para você. Talvez esse vídeo que nós vamos ler fale muito mais do que a mensagem. Talvez alguns aqui, já receberam inúmeros chamados de Deus. Vários desafios de Deus. E você está refugando. Não, espera aí. Porque deixa eu falar um negócio para você, meu irmão, minha irmã. Nós sempre teremos fase na vida. Ah, pastor, é a fase do vestibular. Não posso agora. Pastor, é a fase do noivado, eu vou casar, não dá agora. Pastor, eu casei, estou casadinho, todo de lua de mel, não dá agora. Pastor, os filhos pequenos, não dá. Pastores estão na fase da adolescência, eu tenho que dar uma atenção especial. Pastor, eles vão casar, eu estou ajudando no casamento dele. Pastor, é os netos. Pastor, estou com o pé na cova. Você sempre vai ter fase na vida. E muitas pessoas se escondem nas fases. E o exemplo que você vai ver agora, talvez fale com você. Que eu tenho certeza aqui, irmãos, que muitos têm chamados. Muitos aqui já foram desafiados a abrir uma casa para fazer um G100. Muitos aqui já foram desafiados a serem auxiliares, a serem líderes de célula. Muitos já foram desafiados a ir dar aula para as crianças, a trabalhar no Ministério de Adolescentes, a trabalhar em tantas outras áreas. Olha aqui para mim, irmãos. Você já conseguiu ver? Você já assistiu um ministério de louvor melhor do que esse? Você já conseguiu ver um cantor gospel? Eu vou confessar aqui, irmão. Se você viu, eu respeito sua opinião. Você já conseguiu ver um cantor gospel cantar melhor do que isso? Você já viu, Tércio, uma equipe de back melhor do que essa? Músicos melhores do que esse? Irmãos, esse homem foi o melhor cantor do mundo até hoje. A melhor banda do mundo. Só que a esposa dele fez uma carta quando ele morreu. A primeira esposa dele é Priscila Presley. E na carta ela diz que a maior frustração dele era saber que ele tinha um chamado para Deus e ele não conseguiu cumprir. Teve todas as mulheres que pôde ter, teve todo o dinheiro que pôde ter, teve todos os carros que pôde ter, teve toda a fama que pôde ter, que um homem poderia ter, e morreu triste e frustrado. Porque tinha um chamado e não cumpriu o chamado. Então tinha tudo para ser feliz, tinha tudo para ter uma vida de contentamento. Entretanto, teve uma vida desgraçada. O que ficou? Ficou a obra. Mas e aí? O que se faz com a obra dele? E a vida dele? Que legado que ele deixou além da obra dele?
Porque é um homem que, assim como eu, irmãos, lá atrás, ele foi criado, os pais eram batistas. Lá atrás, ele tinha um chamado e ele resolveu deixar o chamado para atender as questões pessoais e as questões do mundo. Agora, irmãos, eu queria que nós vamos ver um outro vídeo que é um camarada que não canta que nem o Elvis. É até meio fanhosinho. Ele não tem uma banda como a banda do Elvis. Ele não é famoso como Elvis. E ele nem é tão bonitão como Elvis era bonitão. Entretanto, irmãos, eu respeito, cada um tem uma preferência aqui, mas para mim é o melhor cantor que tem as melhores músicas. Eu amo esse cara. E ele vai cantar, irmãos, aquilo que eu e você precisamos viver na nossa vida. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Contentai-vos com as coisas que tendem, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei e nunca, jamais te abandonarei. E assim afirmemos confiadamente: o Senhor é meu auxílio, não temerei, o que me poderá fazer o homem? Sabe, irmãos, com seus olhos fechados, deixa eu falar um negócio aqui para você. Existem muitas pessoas aqui nessa manhã, e o Espírito Santo colocou isso no meu coração, que têm vivido uma vida frustrada, correndo atrás de coisas, e tem tido uma vida guardada as devidas proporções, uma vida frustrada como teve Elvis. Você já foi chamado, você já foi desafiado, o Senhor colocou algumas coisas. Eu não estou falando aqui só em relação ao ministério, não. O Senhor já colocou alguns desafios diante de você, e você tem fugido, como Jonas que fugiu para a barriga da baleia. Deixa eu te falar, irmãos, o Senhor está aflito, desejoso em te abençoar. E você está dizendo: não é o tempo ainda, não é a fase ainda, preciso esperar. Deixa eu falar para você, irmãos, o meu maior desafio ministerial, para aqueles que me conhecem, humanamente, era o pior momento da minha vida. Era o pior momento da minha vida. Mas deixa eu falar um negócio para você: quando Deus chama, nós precisamos obedecer. E hoje eu colho os frutos, o quanto isso foi bom. O quanto isso foi bom. Eu vou te contar uma historinha rápida aqui, e na sequência eu vou fazer um desafio. Eu me lembro, lendo um livro do John Bevere, ele dizendo que uma das igrejas dele, num estado americano, uma igreja com 15 mil membros. Ele foi visitar essa igreja, fez uma conferência lá. E ele disse que durante 4, 5 dias que ele esteve nessa igreja, todos os cultos, ele disse que sentava um senhor de barba branca na primeira fileira. E este homem chorava copiosamente o culto inteiro. E acabava o culto, o homem ia embora rapidinho. E na primeira noite, na segunda, na terceira noite, aquilo incomodou demais ele chamou um pastor e falou: olha, tem um senhor assim, assim, assado, senta na primeira fileira, ele chora copiosamente com as mensagens e eu quero falar com ele. Você segura ele, não deixa ele embora não. E assim foi mais uma vez. Ele ouviu o sermão, chorou copiosamente o culto inteiro. No final, quando ele foi embora, um pastor pegou ele e falou: olha, o pastor John quer falar com você. E acabou o culto, ele foi falar com o pastor John Bevere. E o pastor falou para ele, falou: eu tenho percebido nas reuniões aqui, você chora copiosamente todas as reuniões. O que tem acontecido? Vejo que a palavra tem falado de uma maneira tão forte com você. E ele falou: pastor, eu moro aqui próximo à igreja, eu sou um engenheiro aposentado há mais de 10 anos, e eu choro porque eu olho para trás e vejo aquilo que eu deixei de fazer por intermédio do Senhor. Ele falou: não, me explica melhor isso. Ele falou: eu queria que o senhor fosse na minha casa. Aí o pastor John foi para a casa dele. Aí chegando lá ele explicou melhor. Ele falou assim: há 10 anos atrás, isso tem no livro, nas mensagens de John Bevere. Há 10 anos atrás, o Senhor, eu havia me aposentado, eu sou um engenheiro muito bem sucedido, eu sou um homem de posse, um homem realizado. E a partir do momento que eu me aposentei, o Senhor me desafiou para o ministério integral. E o Senhor me deu um desenho de uma igreja
me deu o local da igreja, e ele queria que construísse dessa maneira, e eu tinha um recurso para fazer a igreja, os recursos para construir essa igreja. Só que eu achei melhor curtir a vida, e achei que era muita responsabilidade para um homem que acabara de se aposentar. Aí, irmãos, para surpresa do pastor John, ele pegou as pastas, abriu o projeto da igreja de 10 anos atrás. Era exatamente a igreja que ele estava passando as noites e chorando. Uma igreja com 15 mil membros. Ele falou, o Senhor me deu isso há 15 anos atrás. Ele falou que seria exatamente assim. Nesse local, ele mostrou a planta, o desenho. Era exatamente como a igreja era. No mesmo local. Agora deixa eu te falar um negócio, meu irmão. Deus está chamando você hoje. Ou já chamou, minha irmã. Agora deixa eu falar um negócio para você. Se você não atender o chamado, ele vai chamar outra. Ele vai chamar outro. Porque a obra dele não para. As coisas que ele tem para fazer não param. Talvez você tenha um desafio lá, no seu trabalho, que você não quer assumir. Na sua família. Na sua família. Na sua comunidade. E principalmente na sua igreja. Mas sabe o que acontece quando eu faço isso? Como aconteceu com esse homem? Como aconteceu com Elvis? Eu perco a oportunidade de ser abençoado, abençoada. Perco uma grande chance de receber a bênção do Senhor sobre a minha vida. Então eu queria que, se existe alguém nessa situação, eu queria que você viesse aqui, nós queremos orar por você hoje. Há tempo ainda, há tempo. Eu queria que você saísse do seu lugar, eu quero orar por você hoje. Porque um dia, irmãos, e não se sinta envergonhado não, um dia eu me senti assim também. E quantas vezes eu refuguei daquilo que era o meu chamado. Quantas vezes eu refuguei daquilo que era o meu chamado. Então se você tem algum chamado na sua vida aí, queria que você viesse aqui. E nós vamos orar para que Deus te encoraje, para que Deus te dê ânimo novo, para que Deus te dê um novo vigor. Não fique com vergonha não, sai do seu lugar. Vou chamar os pastores para me ajudar aqui. Sabe, irmãos, ainda há tempo. Não importa a sua idade, não importa quanta. Pastor, eu fui desafiado tantas vezes, e tantas vezes eu refuguei. O Senhor está te chamando de novo. A palavra dele diz lá que Ele nunca vai nos deixar. Ele nunca vai desistir da gente. Volto a dizer, irmãos. Talvez a esposa desiste, o marido desiste, até os filhos desistem. Talvez até os pais já desistiram de você. Mas Deus nunca desiste. Tem mais gente, venha para cá. Deus está desafiando você mais uma vez essa manhã. Irmãos, aquilo que você foi chamado para fazer, faça. Aquilo que você foi chamado para consolidar, consolide. Aquilo que você foi desafiado a realizar, realize. Não perca, não perca aquilo que Deus tem separado para você. Ele separou para você. Talvez você não tivesse ido para Santo André, Humberto. Deus com certeza tinha enviado outro e eu tinha perdido a bênção. E eu tinha perdido aquilo que Deus tinha para mim. Então não perca aquilo que Deus reservou para você. Feche seus olhos, nós vamos orar aqui. Pedindo a Deus que te dê encorajamento, te encoraje. Porque deixa eu falar, irmãos, Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita aqueles a quem Ele escolhe. Pai querido, nós clamamos agora, Senhor, pela Tua presença. Senhor, aqui estão os Teus filhos. Aqui estão os Teus filhos, ó Pai, as Tuas filhas. Vem sobre a vida deles, ó Pai. Trazendo encorajamento, ânimo novo. Oh, revigora as forças, Senhor. Traz ânimo, coragem sobre a vida de cada um deles. Anima-os nesta manhã, Senhor. Anima-os nesta manhã, Senhor. Oh, Senhor, reaviva aquilo que lá atrás o Senhor trouxe à mente deles. Oh, Senhor, dá uma nova chance. Encoraja-nos. Oh, Senhor, esta manhã é uma manhã de cura, uma manhã de libertação, uma manhã de renovação.
renovação de aliança. Oh Senhor, vem com a tua presença, traz ânimo novo, vigor novo, coragem, capacitação. Eu profetizo aqui, Senhor, capacitação, oh, sobre a vida deles, sobre a vida delas, em o nome de Jesus. Encoraja-os, em o nome do Senhor Jesus. Faz isto, Senhor, em o nome de Jesus. Renova, Senhor, renova o chamado, renova o desafio que tu fizestes lá atrás. Renova nesta manhã, Senhor, é o que te pedimos, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Faz isto, Senhor, pelo poder do nome santo de Jesus, pelo poder do nome santo de Jesus, pelo poder do nome santo de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha aqui para mim um minutinho, irmãos. Olha aqui para mim um minutinho. Quero falar duas coisas para vocês que fez muita diferença na minha vida. Sabe, eu sei que muitos de vocês, assim como eu, ficam olhando para trás. Ah, mas eu já fiz isso. Ah, mas eu já fiz aquilo. Ah, mas a minha vida é isso. Ah, mas a minha vida é aquilo. Irmãos, quando o Senhor chama, é a partir daqui para frente. Como diz aquele versículo, o que passou, passou, não importa. Aquele cantiquinho, né? Não é cantiquinho, não? Mas é uma verdade, irmãos. O que passou, passou, já era. Tudo se fez novo, é a partir daqui. Tem um monte de gente que olhando para o passado. Não, mas eu separei. Não, mas eu isso. Não, mas eu adulterei. Não, mas eu... Pare. Como é que está a sua vida agora? É daqui para frente. Como é que está daqui para frente? Você continua nas mesmas práticas aí? É daqui para frente. Eu quero deixar uma frasezinha que o nosso pastor deixou para o meu coração, irmãos. Eu quero deixar para vocês. Só que eu ouvi da parte do Senhor através da vida do pastor Davis. E hoje pela manhã, eu trago da parte do Senhor também essa frase como sendo do Senhor para vocês. O Senhor nunca vai permitir que vocês sejam envergonhados. O Senhor nunca vai permitir que vocês sejam envergonhados. Quando eu olhei para aquela coisa grande, eu me assustei e falei, mas pastor Davis, eu não consigo, não vou encarar isso não. E se? O imponderável, né? Ele disse, filho, eu nunca vou deixar você envergonhar. E eu vi ali como a boca de Deus através do pastor Davis. E eu repito isso para vocês nessa manhã. O Senhor nunca vai permitir que vocês sejam envergonhados. Amém?